Acabamos de louvar o Senhor com alguns hinos, adoração ao Senhor. E em seguida nós vamos já adentrar na nossa série, que nós estamos aqui inseridos. E estamos caminhando para o fechamento, né? E hoje nós vamos abordar o versículo de número 7. E, na verdade, era o número 6, né? Mas, não sei, na minha mente era o 7. E agora, eu, lendo aqui mais uma vez, entendi que eu pulei o 6. Mas o 6 fica para a próxima quinta-feira. Eu penso que é tudo pelo Espírito Santo, né? E depois nós voltamos no 6. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo de número 5. De Mateus, e vamos ler essa passagem das bem-aventuranças, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Queridos, estamos aqui nessa caminhada tão especial, né? Estamos adentrando nesta caminhada já mais de um mês. E hoje nós vamos estar aqui tratando sobre mais uma bem-aventurança, que na verdade ela retrata o rosto de Cristo, né? Porque Jesus, quando aqui esteve, o que ele mais aplicou foi a misericórdia. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Então, é um atributo de Deus a misericórdia. Deus não tem misericórdia, Ele é misericórdia. Em profundidade, e a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então, se você hoje acordou, é misericórdia de Deus. Se você abriu o olho cedo hoje e respirou, trata de entender que foi misericórdia de Deus. Se você se sentou ali, tomou um cafezinho, comeu um pãozinho com manteiga, é uma misericórdia de Deus. Você sentiu fome, né? Um bilionário, o primeiro bilionário do mundo, ele não podia, só comia 2 bolachinhas e pouca coisa ele comia, não podia, em virtude da sua doença. Então, quando você enche a sua barriga, você come bem, é misericórdia de Deus. Porque todo o dinheiro dele, se não me engano, foi John, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele era o primeiro bilionário, ele não podia comer como nós comemos em virtude da sua doença. Então, se você respira, se você... Nós cantamos aqui, se você entra, se você sai, é tudo misericórdia de Deus. Isso tem que ficar muito, assim, claro em nossas mentes, que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração e não tem fim. Deus disse a Noé, depois do dilúvio, Noé, é o seguinte: os dias não mais cessarão. Eu não vou mais destruir o mundo com água. Haverá inverno, haverá verão, haverá primavera. Os dias não mais cessarão. Ou seja, Deus prometeu lá atrás que Ele não ia fazer mais isto, e não fez. Agora eu digo aos irmãos, motivo teve para Deus fazer?
de sobra para destruir tudo novamente. Mas as misericórdias de Deus são grandes e Ele sustenta a sua palavra e isso não aconteceu mais. Pode acontecer alguma enchente por aí, algum pontos isolados, pode acontecer, mas dilúvio para encher toda a terra, não. Então, as misericórdias de Deus são tão grandes e hoje nós vamos adentrar neste assunto, queridos, que é de uma importância muito grande para nós, se aprofundar naquilo que Deus é. Porque podemos extrair daí algo importantíssimo para nós, para a nossa caminhada aqui nesta terra. Tá bem? A palavra misericórdia, irmãos, ela tem origem no latim, ela é formada pela junção de misere, que quer dizer ter compaixão, e cordis, quer dizer coração. E então, essa palavra se junta e significa ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que o outro está sentindo. Isso é ter compaixão. É numa profundidade, né, irmãos? Não é algo periférico. É você ter a capacidade de sentir aquilo que o outro está sentindo. Ou seja, se aproximar do seu sentimento e ser solidário ao próximo. Isso caminha com mais profundidade. Nós vamos entrar com mais força aí nesse assunto, mais profundidade. Mas é de uma forma você olhar para a miséria do outro e não apenas com a razão, porque às vezes fazemos uma análise apenas com a razão e fazemos as nossas contas e fazemos assim uma leitura com a razão. Mas ter misericórdia, que Jesus aqui aplicou, é você fazer uma análise com o coração. Com mais profundidade, porque com a razão você vai fazer algumas subtrações e vai eliminar algumas coisas. Mas quando você analisa com o coração, você não olha como o mundo olha. Você vai olhar como Deus olha. Amém? Porque vamos entender uma coisa aqui. Nós não temos mérito nenhum para dizer eu tenho alguma coisa ganha para que eu possa receber algo de Deus. Não. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele não viu nada. Para que Ele assim, tivesse um agregado para que Ele viesse aqui e morresse por mim e por você. Foi misericórdia de Deus. Porque não tínhamos nada, éramos pecadores, né? E Jesus disse em Mateus 9:3, diz ele assim, eu prefiro misericórdia ao sacrifício. Ou seja, ele prefere que haja misericórdia do que o sacrifício. A Bíblia aparece com essa palavra misericórdia com duas vertentes. A primeira, ela fala de nós analisarmos as pessoas e aplicar misericórdia nos mais fracos, naqueles que falharam, naqueles que pecaram, aqueles que cometeram falhas. Então, este é um lado da misericórdia. Agora, o segundo lado da misericórdia que a Bíblia aplica é quando você também sai desse campo apenas de sentimentos, porque você resolve perdoar, você resolve ter esse sentimento de ajuda ao fraco. Mas a misericórdia também vai além disto. Então, esta caminhada das bem-aventuranças, agora ela começa a ter um lado, não
voltado para si, porque as primeiras era eu chorando, é eu me humilhando, a terceira foi bem-aventurados os mansos, mas agora ela caminha no sentido de você estender a mão ao próximo. Porque as três primeiras estavam voltadas mais para nós. Esta aqui está para nós, mas também está para o meu semelhante. Porque não adianta só você dizer eu tenho misericórdia e ficar aqui, tenho misericórdia. Não. A misericórdia que está aqui aplicada é aquilo que Jesus aplicou aqui na terra. Ele não só fez no sentido de perdoar, mas como também quando ele viu que alguém estava necessitando de misericórdia, ele aplicou. Então, podemos dizer misericórdia no coração e também misericórdia no estender de mãos. São dois lados que nós precisamos trabalhar. Por que eu digo isso aos irmãos? Porque há pessoas, irmãos, que até são muito assim, sensíveis, até tem um lado bem aberto para a misericórdia. Mas quando se fala dele se mexer, se mover em relação ao próximo, ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Então, Jesus, ele quer que nós desenvolvemos a misericórdia no perdão, mas também no estender de mãos. Isso fala em muitas coisas. Não é apenas você aplicar misericórdia no sentido de dizer assim, eu vou fazer uma ajuda financeira. Não, querido. Você ir na casa de alguém e fazer uma visita é estender de mãos. É um campo muito grande. Porque às vezes as pessoas podem pensar, misericórdia é porque uma ajuda financeira. Querido, tem coisas que o dinheiro não faz. Tem coisas que o dinheiro não faz. A pessoa não queria dinheiro. A pessoa queria um abraço. A pessoa queria uma atenção. A pessoa queria que quando você cumprimentasse, ela olhasse no olho dele ou no olho dela. Queria que ele sentisse que você realmente tem um carinho. Sentir amado, protegido. Isso também é estender de mãos. É você ligar para a pessoa, pegar, eu estou aqui ligando, sentir de ligar para você e fazer uma oração para que, eu não sei, eu tive um sentimento de orar por você agora. Isto é estender de mãos. Isto é misericórdia, né? Então, é um ponto muito importante, porque Jesus, ele dá esse rosto para nós, esse retrato, porque ele fazia, né? Alguém pode dizer, mas me dê um exemplo. Queridos, um exemplo grande é ali no deserto, quando ele disse assim para os discípulos, olha, esse povo já está andando com a gente já há mais de um dia, e eles estão com fome. Vocês precisam dar de comer a esse povo. Queridos, isso é misericórdia. Porque, vamos entender, a multidão sabia, irmãos, que ali não ia ter comida. Eles tinham consciência do lugar que eles estavam. Sim ou não? Porque se você está num lugar deserto, que não tem padaria, que não tem supermercado, que não tem nada, e não tem comida, então você não está pensando naquilo. Vai vir alguma coisa para comer? Diferentemente de você chegar num lugar que você sabe que dali vai sair alguma coisa, né? Às vezes você vai numa festa de aniversário, às vezes depois que termina a festa de aniversário, eu já fui em algumas, que a pessoa disse, olha, nós não fizemos nada, viu? É só realmente os parabéns, e dê um abraço no aniversariante. Você já foi? Já fui em várias. E fomos para casa. Mas fica aquela tensão, vai ter bolo ou não vai? Porque você sabe que pode sair alguma coisa ali. Mas, queridos, ontem teve bolo aqui, né? Teve o bolo. E olha, bastante bolo, hein? E eu já acordei cedo. Querido, você vê coisa boa é comer bolo de manhã, na hora do café, né? Eu já peguei o meu pedaço,
Não muito, mas peguei um pedaço bom com café, é muito bom. Quem quiser ter um pedaço lá em casa ainda, é só me acompanhar. Agora, nesse deserto aqui, irmãos, não se esperava pão. Não se esperava. Mas, queridos, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos surpreende. E vai além das nossas expectativas, daquilo que você está pensando. De repente, a multidão começou a ver um balaio de pão chegando, os discípulos entregando pães e peixes. As pessoas, mas de onde veio? Não pergunta. Foi o mestre que mandou entregar. Isto é aplicar misericórdia. É você estender também, porque Jesus sabia que eles estavam o quê? Com fome. Jesus nem esperou pedir. Só disse, dá-lhe de comer. Agora, Jesus também, ele atendia, queridos, às necessidades no sentido de enfermidades. Ele se aproximava dos enfermos, dos leprosos, estendia a mão sobre eles e os curava. Então, ele não ficava de longe, não. Ele se aproximava dos aflitos. Ele se aproximava no sentido de dar o carinho, não só a cura. Ele dava o toque. Era leproso? Era. Ele tocava. Amém? Ele não se afastava, não, porque ele estava leproso. Ele é o dono da vida. Aleluia. Ele não tinha nenhum problema com o leproso. Às vezes, porque a pessoa está com problema de enfermidade, parece que nós sentimos meio dificuldade. Jesus tocava no leproso. E as pessoas não pegavam nele. E a lei dizia que não era para tocar. Mas Jesus está acima da lei. Aleluia. Amém? É impressionante como ele se aproximava das pessoas e via a necessidade daqueles dos seus contemporâneos. Mas também, queridos, ele libertava os oprimidos. Ou seja, não era um problema físico, um problema espiritual. Esta é a principal. Quando você aplica misericórdia para a alma da pessoa, para os aflitos, para os necessitados. Agostinho, irmãos, ele deixou uma frase que eu acho assim muito importante. Porque nós choramos quando as pessoas, nossos entes queridos, morrem. Sim ou não? Choramos, né? Uns mais, o outro menos, cada um com os seus sentimentos, né? Há pessoas que não choram muito quando um parente morre, mas não significa dizer que ele não está sofrendo. Às vezes está sofrendo até mais. Mas ele não consegue pôr para fora toda a sua dor. É pior. Outros já têm uma facilidade e já põem muito para fora os seus sentimentos. Agora, Agostinho diz assim que ele disse, é importante você pôr para fora, você chorar por aqueles que partem desta vida. Mas ele diz assim, nós devemos chorar mais por aqueles que se afastam de Deus. Meu Deus, irmão. Porque aquele já morreu. Ele disse, ok, você deve chorar, porque ficou uma lacuna. É um amigo, era um parente. Mas eu lhe pergunto, você já chorou por aquele que se afastou de Deus? E de repente vai partir desta vida sem a salvação? Isto é aplicar a misericórdia. Isto é misericórdia. Porque quando você aplica a misericórdia na alma da pessoa, isto tem uma profundidade nas dimensões do reino de Deus. Tem um peso muito grande. Porque o que está em jogo é algo eterno. É algo eterno. Quando você vê uma alma se perdendo, você aplicar a misericórdia. O que você vai fazer para recuperar esta alma? Isso é misericórdia. Mas é de uma importância muito grande você pensar assim.
Mas Jesus, ele abre a sua boca e vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando Jesus falou isto, irmãos, ele falou para uma comunidade muito grande, a multidão era muito grande que estava ali. Eu disse aos irmãos já aqui algumas vezes que essa multidão não comportava ali dentro de uma sinagoga. Agora, vamos entender, irmãos, as pessoas que ouviam Jesus, mesmo os judeus e os romanos, que impunham força sobre os judeus, eles eram homens cruéis, viu, irmão? Muitos cruéis. Eles eram maus. Eles eram exploradores, orgulhosos, hipócritas, egocêntricos. Mas eu preciso dizer aos irmãos, os judeus também não eram pessoas fáceis. Eles eram também orgulhosos. Eles também tinham essa parcela forte de pensar em si. Eles eram egocêntricos também. E quando Jesus entra com esta palavra, bem-aventurados os misericordiosos, ele disse, mas difícil, porque vamos entender, se passou-se 2000 anos, se a gente for pensar, irmãos, as pessoas podem dizer, mas se eu for aplicar misericórdia para tudo, as pessoas vão dizer que eu sou bobo. Vão pular no meu pescoço, vão achar que eu não sou um bobalhão. Mas Jesus, ele vai na contramão deste mundo e quer trazer um novo tempo, um novo conceito sobre misericórdia, para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus, do padrão divino, daquilo que Ele realizou aqui nesta terra, e de que Deus também, no seu plano, aquilo que Ele quer que os seus filhos também sejam misericordiosos. Porque o ser misericordioso significa dizer, em tese, você plantar e colher. Porque o misericordioso, ele não só ele recebe de Deus algo, mas como também tem bênçãos de Deus para ele, para os seus filhos e para as suas futuras gerações. A misericórdia Deus vê de uma forma muito ampla, mas também, queridos, aqueles que não são misericordiosos, a Bíblia ela entra forte e entra com maldição. Aqueles que não são misericordiosos recebem a penalidade, e penalidade forte. Nós temos um salmo, depois vocês leiam em casa, com mais calma, mas depois vocês leiam com cuidado, o Salmo 109, versículo 6, é um salmo que o salmista, ele faz uma oração, ou um cântico, não sei, sobre aqueles que não são misericordiosos. E o primeiro versículo do Salmo 109, versículo 6, começa assim, põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. E depois, no final, lá no versículo 16, ele vai dizer, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Então, o nosso Deus misericordioso, Ele olha, irmãos, desta forma, que Ele quer que nós sejamos misericordiosos. O conceito bíblico de misericórdia, eu trouxe aqui alguns pontos que eu queria tratar com os irmãos, aprofundar um pouco mais, é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus
olhos. Isto aí, irmãos, é de uma profundidade, porque quando você tem essa capacidade de entrar na outra pessoa e tentar enxergar com os olhos dela o que ela está vendo, o que ela está sentindo, é quando você começa a sentir a dor do seu irmão, no sentido de dizer assim, olha, eu não estou batendo no ombro assim, dizendo, olha, Deus te abençoe, não. É quando você recebe aquela informação e você diz, não, eu vou caminhar com você 1 milha, eu vou caminhar mais outra milha. A gente vai para a Bíblia, quando Neemias recebe aquela mensagem lá e diz, olha, a cidade de Jerusalém está derrubada, a cidade de Jerusalém está com os muros quebrados. A Bíblia diz que Neemias fez o quê? Ele chorou, ele jejuou, ele chorou, ele perdeu a paz, irmão. Ele disse, eu preciso fazer alguma coisa para o meu povo. Preciso aplicar misericórdia. Porque, veja bem, Neemias não era um homem que estava procurando emprego. Ele era copeiro do rei. Ele não era um homem que ficava ali nas periferias do palácio, ali entregando currículo, pedindo emprego para alguém, diz, me ajuda que eu preciso trabalhar. Não, se tratava de um homem que estava na antessala do rei, ou seja, um homem da confiança do rei. Muito considerado porque tudo que o rei fosse comer, primeiro ele tinha que provar, porque o rei tinha medo naquela época de ser envenenado. Então, para você trazer um homem para tratar da culinária e cuidar de tudo ali, era um homem de extrema confiança do rei. Agora chega alguém e diz, olha, a nossa terra lá, Neemias, está abandonada. Está tudo caído lá, está tudo sem muro, está tudo abandonado. A Bíblia diz que ele ouviu, chorou, jejuou, orou, ficou triste, ao ponto do rei dizer, Neemias, que rosto é esse? Por que está com esse semblante tão decaído? Ele disse, ó rei, meu coração está ferido, porque o meu povo está desolado, está destruído. Como eu teria ser feliz sabendo que ele lá está tudo perdido? Queridos, isto é você entrar no sentimento dos seus compatriotas que estão a mais de 1 quilômetro de distância. É pensar com a sua mente. O que ele está pensando? Será que ele está pensando algo? Eu preciso tentar entender o que ele está pensando. Isso é misericórdia. Eu preciso lhe ajudar. É mais do que sentir piedade, porque há pessoas que até sentem piedade, mas a misericórdia, ela vai além disso. Que Deus possa não ter misericórdia de nós e nós possamos avançar um pouco mais. Mas as palavras de Jesus continuam ecoando. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, estamos entrando num campo do perdão. Porque, vamos entender, nesta vida nossa aqui, irmãos, no nosso entrar e sair, no nosso ir e vir, nós estamos, irmãos, erramos, sim ou não? Sim. Na nossa entrar e sair, ir e voltar, erramos. Queremos errar? Não, mas erramos. E depois vamos dizer assim, mas por que eu fiz isso? Não devia ter falado? Não devia ter agido assim? Devia ter pedido até um conselho? Não, mas erramos, nos enganamos. Fazemos algumas coisas que depois fomos verificar, não era correto. Ou às vezes somos induzidos a algumas coisas a fazer e de repente
Fomos enganados. Às vezes magoamos, irmãos, as pessoas, né? Às vezes magoamos por palavras, por gestos, e acontece. Agora, às vezes também ficamos irritados, e por estarmos irritados, às vezes não aconteceu aquilo que devia acontecer, e ficamos, parece assim, sem chão, e ficamos irritados e parece que espinhamos alguém. Sim ou não? Sim. Agora, e com isso acabamos, às vezes, ofendendo as pessoas, né? Mas, queridos, aonde nós queremos chegar com isto? É chegar ao seguinte, é que, com tudo isto, irmãos, nós precisamos saber que esses erros, eles têm, assim, às vezes, as consequências, e, às vezes, são erros pequenos, e são fáceis de ser administrados. Mas, querido, as coisas que nós, às vezes, praticamos, que tem certas dificuldades de se lidar com tudo isso, e nós precisamos rever e aplicar a misericórdia. Dizendo, não, o meu irmão falhou, é porque ele não é assim, alguma coisa aconteceu, e você não deve levar isso adiante e aplicar a misericórdia. É isso que Jesus quer que nós façamos. Porque se nós formos, irmãos, viver nesta vida, entrar e sair, e não ser misericordioso, nós vivemos espetando e nos gradeando constantemente, e o que vira? A solução, irmãos, é nós aplicarmos a misericórdia e aplicar o perdão. Porque se nós nos voltarmos para nós mesmos e ficar sendo egoístas, o que vai acontecer? A Bíblia diz, irmãos, que nos dias de Oséias se tornou um caos social. Por que um caos social? Porque as pessoas se voltavam somente para si. Eles eram egoístas demais. Cada um só pensava em si. As pessoas se voltaram para si e mais nada. E quando a sociedade se volta para si e não olha para o seu irmão com um olhar de compaixão, de misericórdia, isto, irmãos, começa a entristecer o coração de Deus. E nos dias de Oséias se tornou um caos social. Eles estavam, cada um se voltando para si, não socorria o órfão. Nos dias de Oséias, irmãos, os órfãos ficaram abandonados. As viúvas também, com todas as suas necessidades, não encontravam apoio. Os enfermos também abandonados. Os pobres desabrigados. E não se repartia o pão com os pobres. E sabe o que os religiosos faziam? Cada um levava sua ovelha, o seu animalzinho, e dizia, eu vou para a igreja receber o meu perdão. Mas deixa as viúvas, deixa os pobres, deixa os desabrigados, deixa para lá os enfermos, eu quero o meu perdão. E o povo que se destrua. Deus levantou o profeta Oséias e trouxe uma palavra poderosa. Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. É nesse ponto que Deus tratou com Oséias, dizendo, diga para o povo, que eu quero é misericórdia. Não adianta eles entrarem na igreja com os seus animais para receber o perdão dos seus pecados, e assim sucessivamente, se o povo não se volta para os seus, no sentido de ajudar aqueles que são necessitados, daqueles que precisam de ajuda, eu quero que eles tenham sentimentos de ajuda. Que eles olham para as viúvas,
que eles olham para os necessitados, para os pobres, para os enfermos, para aqueles que precisam, cada um se voltando unicamente para si. Deus disse: eu não quero isto. Eu quero que eles apliquem a misericórdia, porque a sociedade aí virou um caos. Hoje, irmãos, também não é muito diferente. Vivemos numa sociedade muito egoísta. Se for me levar vantagem, eu estou dentro. Mas se não for para levar vantagem, eu não quero me mover. Isso não agrada a Deus. Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Deus quer que nós apliquemos a misericórdia. A Bíblia nos fala de um exemplo muito clássico para este assunto. É aquela passagem que Jesus ele vai indagar com o fariseu a respeito do levita, e também Jesus vai falar também do sacerdote, quando aquele homem desceu de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que o levita passou, o sacerdote passou, viu o homem caído, meio morto. Ou seja, eu estou preocupado com a minha viagem, eu tenho horário para chegar, eu tenho compromisso, eu tenho o que fazer hoje. Mas a Bíblia diz que o homem estava o quê? Meio morto. Mas eles eram religiosos? Eram. Eles eram representantes da lei? Eram. Mas por que eles não se declinaram para ajudar o pobre homem que estava lá, que foi espancado e que estava ali meio morto? Não, ele estava preocupado com aquilo que ele tinha que fazer. Mas a Bíblia diz que um samaritano, aqueles que eles rejeitavam, aqueles que eles odiavam, parou, desceu do seu cavalo, foi lá, untou as feridas, deitou azeite, deitou vinho, e depois ele não só olhou, viu o estado dele, mas também houve um mover de mãos, cuidou, colocou ele na sua cavalgadura e levou para uma estalagem, e ali chamou o hospedeiro e disse: olha, cuida bem deste homem. E tirou 2 dinheiros e deu para o hospedeiro e disse: olha, cuida bem dele, e depois eu vou voltar. E se você gastar mais do que esses 2 dinheiros, eu te pago. E aí, queridos? Vai além. E a Bíblia diz que esse samaritano não estava passeando, não. Ele ia de viagem. E quando você vai viajar, você marca, você tem um horário de partida, tem um horário de chegada. Mas quando se trata para ajudar alguém, o samaritano disse: não, eu vou cuidar deste homem ferido. Eu vou cuidar deste homem que está meio morto. Eu vou me dispor, eu vou ajudar, eu vou cuidar. Eu vou colocar a mão na carteira e vou deixar tudo certinho aqui e vou seguir viagem. E se porventura vier faltar algum recurso, pode gastar, que eu te pago. Isto é aplicar a misericórdia. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os misericordiosos, ele estava querendo dizer o seguinte, que este é o plano de Deus, que ele quer que os seus filhos aqui nesta terra também apliquem a misericórdia. Se você veio para Cristo, e se você está nessa caminhada com Deus, se ajuste os seus ponteiros com Deus. Você sabe por quê? Porque se você for misericordioso, Deus, que é misericordioso, Ele vai cuidar de você. Ele vai tratar com muito carinho. Aleluia! E não só você, mas como todos os seus. Porque é um atributo de Deus ser misericordioso. Mateus 18:32, nós temos aqui um fato que eu acho muito interessante e que se aplica muito aqui.
Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela sua dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que ele devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Aqui, queridos, é uma passagem muito interessante, porque trata-se de um rei que foi ajustar as suas contas e, de repente, ele entra o próximo. E a Bíblia diz que o próximo tinha uma dívida 10.000 talentos, uma dívida incalculável, impagável. Se ele trabalhasse toda a sua vida, ele não pagava essa dívida. Como que foi que ele arrumou uma dívida tão grande? Porque às vezes arrumamos até uma dívida, mas uma dívida que você passa o resto da vida e não paga. Essa dívida que você tem, que você jamais paga, é a dívida dos nossos pecados. Essa dívida é impagável. Alguém às vezes pode indagar, mas como que esse homem arrumou uma dívida que a vida inteira ele não paga? O pecado você pode passar 1 bilhão de anos aqui e você nunca vai pagar. Sem Jesus você não paga. Agora o rei disse, olha, você tem essa dívida grande e você vai ter que pagar. Ele disse: rei, por favor, seja generoso para comigo. Eu quero até te pagar, mas eu não perdoo, eu preciso. E o rei disse: olha, está perdoado. Está tudo resolvido. Ele sai dali dizendo: o rei me perdoou e eu estou livre. Tá. Mas ele encontra alguém que lhe devia um valor pequeno. E ele não teve misericórdia. Ele partiu para cima e começou a espancar aquele que lhe devia um dinheiro tão pequeno. E o rei ficou sabendo. E disse: eu não te perdoei uma dívida tão grande? Por que você não foi misericordioso para com esse que lhe teve um dinheiro, um valor tão pequeno? Agora, porque você não perdoou o seu irmão, você não teve misericórdia dele, você agora vai voltar para a prisão. Você vai ser atormentado, porque você não foi misericordioso. Olha, queridos, isto aqui retrata assim de algo muito profundo, porque Jesus perdoou os nossos pecados, a nossa dívida era impagável, nós não jamais poderíamos pagar a nossa dívida, e de repente alguém faz algo para nós e temos dificuldade de perdoar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos ajudar a se relacionar de uma forma conforme a Bíblia nos manda. Agora, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Ou seja, o nosso coração tem que ser um coração largo, misericordioso com aqueles que nós nos relacionamos. Agora, eu tenho aqui mais uns minutinhos. Eu queria relacionar aqui, irmãos, alguns tipos de misericórdia que nós temos que ter. Nós temos que aplicar a misericórdia, irmãos, para os pecadores. Nós precisamos ter misericórdia para aqueles que precisam da nossa ajuda, porque às vezes nós colocamos uma dificuldade enorme em perdoar, às vezes, o nosso irmão, e parece que nos sentimos dono da verdade,
Mas a Bíblia nos adverte que Jesus ele tratou isso com muito carinho, fazendo com que as pessoas se sentissem amadas e perdoadas, e queriam que eles voltassem ao arrependimento e que eles se voltassem para Deus e assim sucessivamente. Agora, existe, irmãos, algo que nós precisamos vencer. Aquelas pessoas que não são misericordiosas, elas são orgulhosas. Elas se sentem orgulhosas e por conta disto não aplica o perdão, não aplica a misericórdia, não aceitam que as outras pessoas brilhem, não aceite que as outras pessoas entrem em destaque. Tem uma historinha que já foi contada aqui, mas eu queria hoje voltar a ela. Porque os não misericordiosos, irmãos, eles têm dificuldade de ver o brilho de outras pessoas e se sentirem bem. Tem uma historinha contada da cobra e o vagalume. Eu trouxe ela aqui porque ela se aplica muito. A cobra estava na busca do vagalume, e o vagalume escapa aqui, escapa ali, escapa lá, e depois de certos embates, de repente a cobra encontra o vagalume, e o vagalume disse: olha, você está no meu encalço já há um tempo, eu quero lhe fazer uma pergunta. E a cobra disse: olha, eu não costumo abrir um precedente deste, mas já que você está perguntando, eu vou lhe responder. Por que você está à minha procura? Por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra disse: não. Eu te fiz alguma coisa? A cobra disse: não. Então por que você quer me comer? E a cobra respondeu: porque eu não suporto ver o seu brilho. Queridos, o não misericordioso, ele não consegue lidar com o brilho do outro. Ele não consegue administrar o crescimento do outro. Ele se volta para si e não consegue desenvolver algo de ver uma virtude no irmão. Às vezes, ele só consegue pegar a lupa e ficar procurando, sabe o quê? Falhas. E quando ele acha uma falha, parece que ele achou um troféu. Inveja. A inveja, irmãos, é doída. Lembra-se de Eliabe? Quando Eliabe ele soube que Davi estava em destaque e que agora ele estava em evidência e que Davi agora estava morando na casa do rei e que Davi estava crescendo, se desenvolvendo no palácio, e as pessoas estavam dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares, 10 milhares. Incomodou Eliabe. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O misericordioso, o não misericordioso, ele tem dificuldade, irmãos. E olha que Deus faz uma advertência severa. Levítico capítulo 19, 16 diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Ou seja, se você não aplicar a misericórdia, se você entrar do outro lado, você começa a ter
desenvolver isto. Somos, irmãos, proibidos por Deus de levantar falso testemunho e também de espalhar, diz Deus, não espalharás notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio para ser testemunha maldosa. Êxodo capítulo 23 e versículo 1. Tiago capítulo 4 e versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O crente, irmãos, depois que ele passa pelo processo da salvação, o caminho dele agora é um caminho do bem. Quando chegar alguma coisa aos seus ouvidos, não espalhe. Não faça assim. Deus, Ele não se agrada dessas atitudes. Eu acho muito bonito, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 15. Os discípulos estavam ali e de repente começou a surgir um boato de quê? Qual foi o boato que surgiu ali? O boato surgiu da seguinte forma: estes homens que estão aí, com essa conversa, com essa língua, aquele tudo aí, eles estão bêbados. Eles estão embriagados. Mas Pedro, no capítulo 2, versículo 15, disse: esses homens não estão embriagados. Ou seja, o misericordioso, irmãos, ele entra em defesa do seu irmão. Aleluia! Ele está pronto a ajudar. Não, eles não estão embriagados, não. E por dizer que eles não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. O misericordioso, irmãos, ele tem um outro perfil. Ele tem outro perfil. Devemos ser misericordiosos com aqueles que estão feridos. Como é fácil, irmãos, pisar em cima de alguém que já está meio morto. É fácil. É fácil empurrando alguém que está em situação difícil. Mas Jesus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Não. Os escribas arrastaram a mulher e jogaram aos pés de Jesus. Queriam que ela fosse apedrejada, mas Jesus, em vez de condená-la, a perdoou, restaurou e disse: vá em paz e não peques mais. É isto, irmãos. O nosso dever é ser misericordioso também com aqueles que nos ofendem. Como você vai aplicar a misericórdia? A Bíblia diz que Estevão estava o quê? Recebendo as pedras. As pedras estavam vindo. E Estevão, recebendo as pedras, ele disse: Senhor Jesus, não imputes esses pecados. Isto é aplicar a misericórdia. O misericordioso, irmãos, ele perdoa as ofensas. Ele não registra a mágoa. Ele não guarda rancor. Há pessoas que, quando são ofendidas, dizem assim: deixa ele para mim. Deixa ele que uma hora eu pego. O dele está guardado. A hora que ele falhar, eu aplico. Sim ou não? Tira isso da sua vida. Pelo amor de Deus, tire isso da sua vida. Não aplique essas coisas. Isto não está dentro dos planos do agregado de Deus para os salvos. Não faça assim, não guarda rancor. Tem crente, irmãos, que até superficialmente mostra um certo perdão, mas fica guardado. A hora que a pessoa passar na frente dele e que falhar, ele pega. Ou se não, ele arma uma arapuca para você cair.
Ele vai armar uma forma para lhe colocar numa situação, porque ele quer te pegar. Isto não é aplicar a misericórdia. Isto, irmãos, é com tristeza que a gente vê. Eu posso lhe dizer, Deus não se agrada disto. Deus não se agrada. Ele não armazena ira. Há muitas pessoas sofrendo, irmãos, tantas doenças. Sabe por quê? Há um acúmulo de árvore, de ranzinza e de tantas coisas que vai sedimentando. Ele pega e põe, ele pega e guarda, ele pega e vem. E ele não se livra, ele não se liberta disso. Eu vou lhe dizer hoje, o Espírito Santo lhe convida, seja misericordioso. Aplique a misericórdia. Você foi ofendido? Foi ofendido. Mas o ofendido foi Jesus. Ele foi mais ofendido para lhe ganhar. Aplique a misericórdia. Libere o perdão. Perdoa. Vence o mal com o bem. Faça isso. E seja feliz. Seja feliz da sua vida. Libere o perdão. Seja feliz. Ande em paz. Perdoa aqueles que lhe ofenderam. Eu ia falar de alguma coisa aqui, mas eu acho que eu vou querer fechar hoje para não deixar para a quinta-feira que vem. Queridos, o misericordioso, ele não é levado pela ganância. Ele não é levado pela ganância. Ele é misericordioso, ou seja, ele vai vender um carro. Vamos para a aplicação prática. O misericordioso, ele vai vender o carro, ele diz, olha, esse carro, ele está com o motor quase fundido. Está andando, mas não está bom. Está com isso, está com isso, está com isso. O misericordioso, ele não aplica algo para subtrair algo do seu irmão. Ele vai falar a verdade. A situação é esta, é esta, é esta. Não põe óleo. Tem um óleo grosso. Óleo 140, óleo de câmbio. Muito grosso. Aí ele põe, aí ele fala para a pessoa assim, dá uma olhada no motor. Tá que nem um reloginho. Aí o óleo afina e o motor começa a rajar. Não. O misericordioso, ele não leva vantagem excessiva sobre o seu próximo. Sabe por quê? Porque nele repousa o amor de Deus. Aquilo que ele não queria que fizesse para ele, ele não vai fazer para ninguém. Ele vai fazer justiça. Eu sou filho de Deus, se eu não faço isso com o meu próximo. Se as coisas não estão boas, não estão boas. Eu vou dizer a verdade. Ele não engana o seu próximo. Ele não tira proveito com nada desta vida. Ele não explora a mão alheia. Ele não explora a mão de obra alheia. Não é porque o seu irmão está passando necessidade de um trabalho e que agora você vai dizer, então, já que você está nessa situação que está precisando de muito, você vai diminuir o salário. Isso não é aplicar a misericórdia. Se o valor que ele deve ganhar é X por dia, pague o salário devido. Não é porque ela é uma diarista e que ela está precisando muito, que em vez de você pagar X, você paga X sobre 2. Não, paga aquilo que ela merece. Isso é aplicar a misericórdia. O misericordioso, irmãos, ele não ofende, mesmo sendo ofendido. Ele não pratica, ele perdoa, ele faz tudo isso. Sabe por quê? Porque se ele não perdoar, ele não pode ofertar. Se ele não perdoar,
ele não pode adorar. Se ele não perdoar, ele não tem paz. Se ele não perdoar, ele adoece. Se ele não perdoar, ele também não recebe o perdão. Então, é um caminho que você deve trilhar. Ou seja, não existe uma outra opção. Tiago 2:3. O juízo é sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. E aí? Davi disse: bem-aventurados os que acodem o necessitado, o Senhor livra do mal. Agora vamos para as bênçãos dos misericordiosos, né, irmãos? A Bíblia diz: se abrir a tua alma ao faminto, e te fartares a alma ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha aí, olha só as bênçãos chegando para os misericordiosos. Esse versículo eu vou ler de novo para que você possa memorizar. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Se você quer clarear a sua vida, seja misericordioso. Estenda a sua mão ao aflito. Deuteronômio 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em uma das tuas cidades, na terra em que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Deuteronômio 15, versículo 7. Palavras do Senhor, nosso Deus. Agora, queridos, uma coisa nós precisamos entender. As estrelas estão aí para... podem responder. Para brilhar. Elas foram criadas para brilhar. Se olha para as constelações, elas estão brilhando. Elas foram criadas para isto. Os pássaros, Deus criou para cantar e voar. As plantas produzem, segundo as suas espécies. Faz tempo que eu não vejo a dama da noite, né? Que ela chegava à noite, ela solta, né, Sandra, um perfume. Parece que não vejo mais a dama da noite. Aquele perfume gostoso, né? Agora, qual é o propósito que você está aqui nesta vida? Com que propósito você está aqui? Deus, você nasceu um dia. Você é mais do que os pássaros? Sim ou não? Sim. Você é mais do que uma planta? Sim ou não? Sim. Você é mais do que uma estrela? Sim. Você é a coroa da criação de Deus? Sim. E se você tem todo esse compreendimento todo especial, aleluia! Se você é tudo isto que Deus investiu em você, e se Deus investiu tanto em você, e Deus é misericordioso, e se você não é misericordioso, então você é inútil. Pesado. Se Deus é isto, e você não é, você não está fazendo a função para a qual você foi chamado. Deus disse: eu quero que vocês sejam misericordiosos. Eu quero que vocês perdoem para que vocês sejam perdoados. Eu quero que vocês apliquem misericórdia. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Palavra do Senhor Jesus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
Palavras de Jesus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Deus se deleita na misericórdia. Miqueias 7,18. As tuas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmos 145, versículo 9. Quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. Isso é lindo, irmãos. Cada dia da sua vida você reconhece as misericórdias de Deus. Cada momento, tudo que você faz é fruto da misericórdia de Deus. Como são ricas as misericórdias de Deus? Sabe por quê? Porque Ele perdoou você. Amém? Você ressente o perdão de Deus? É misericórdia do Senhor. Você sente que você está justificado? Que você foi declarado justo por Deus? Se você sente que agora Deus vê você justo, é misericórdia de Deus. Se você sente que você agora não é mais uma criatura, mas agora você é filho de Deus, aleluia! E se você é filho de Deus, aonde você estava, e agora você foi chamado para fazer parte da família de Deus, e você fazendo parte da família de Deus, você é filho. E o apóstolo São Paulo disse: e se nós somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. E como eu não vou aplicar a misericórdia? Outra coisa que eu penso assim que foi muito bom para nós: Ele nos selou com o Espírito Santo. Jesus disse: eu e meu Pai, e viemos para nele, e faremos nele morada. E antes de Jesus ir assunto aos céus, disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco para sempre. É misericórdia de Deus. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas eu vou deixar alguém cuidando de vocês aqui. Vocês não vão ficar órfãos aqui nesta terra. O Espírito Santo vai estar com vocês. Misericórdia. Queridos, são tudo isto que eu posso dizer. Deus nos ama. Ele é misericordioso. Não vamos ser negligentes. Não. Vamos pedir: Espírito Santo, me ajude a eu desenvolver isto na minha vida. Eu gostaria de fechar com os irmãos um versículo muito lindo que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: o anjo disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, é muito lindo. Cornélio era um homem que dizia: eu tenho condições, mas eu preciso fazer algo para essa sociedade. E vou dizer aos irmãos, o filtro ali era bem forte, porque não só Cornélio era piedoso, mas ele queria que os que morassem com ele também fossem. E o anjo disse: Cornélio, imagine só um anjo chegar e dizer: você, olha, as suas atitudes estão em memória diante de Deus. E Deus preparar um momento para a salvação deste homem. Queridos, vamos aplicar a misericórdia. E agora tem um versículo que não se aplica para hoje. É lá na frente. Mas haverá um dia que Jesus vai dizer: tive fome e não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. Era estrangeiro, não me visitaste. Estive preso, não me visitaste. Nós precisamos entender uma coisa: essa vida
nós precisamos abençoar. Bem-aventurado aqueles que acodem o necessitado, Salmo 41:1. Ele será abençoado em seu nome. Ditoso é o homem que compadece e empresta. Não será jamais abalado, e nem será abalado, será tido em memória eterna. Salmo 112, versículo 6. A alma generosa prosperará, e aquele que dá de beber será descendentado. Provérbio 11, 25. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aqui o salmista está sendo inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: aquele que usa de misericórdia, a sua descendência também será abençoada. Amém? Não. 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 É. Aí é não usar de misericórdia. Misericórdia. Você deve... A misericórdia, ela estende no sentido de você estar reconstruindo a pessoa e não destruindo a pessoa. A visão do misericordioso é sempre, mesmo que ele esteja em situação difícil, mas o seu coração é no sentido de reconstruir, é de levantar, é de colocar de pé e nunca destruir. A misericórdia ela é aplicada no sentido de você estar buscando a pessoa incansavelmente de reconstruir a pessoa. Isto é misericórdia. Salmo 41:1. Bem-aventurado aqueles que atendem o pobre, o Senhor o livrará do mal. O Senhor o livrará. Aqui, queridos, tem um agregado muito importante. O Senhor o livrará e o conservará em vida. É importante porque quem aplica misericórdia, Deus o livra, Deus o conserva em vida, será abençoado na terra, aleluia, e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. Agora, por fim, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, aleluia. Tu restaurarás a tua cama de doença. Queridos, é muito lindo isso. Eu fiquei, queridos, assim, impactado. Porque esta bem-aventurança me dá uma projeção aqui nesta vida de uma forma muito linda, irmãos. Isto aqui de uma importância para nós. Porque pense bem, irmãos, bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. O Senhor abençoará na sua terra. O Senhor não entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quantas coisas estão agregadas àquele que olha para o seu irmão e o abençoa. Queridos, aí tem uma coisa assim, muito importante, mas essas horas nos manda parar. Que o Senhor possa nos ajudar e que possamos ter, queridos, um amplo entendimento nesse assunto que parece assim tão pequeno, assim, um versículo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, mas é de uma amplitude muito grande para a nossa vida aqui nesta terra. E vou dizer, é bênção
no momento e é bênção no futuro. Quem assim fizer é próspero. Amém? Deus, vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, por essa noite maravilhosa e que Deus abençoe os irmãos grandemente.